Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo aqui eu vou começar a falar um pouquinho da minha experiência recente trabalhando com uma linguagem de programação bem diferente, trabalhando com Clojure. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas ou se você não me conhece muito bem ainda, se você é recém-chegado aqui no canal, bem-vindo ou bem-vinda primeiramente, mas eu vou explicar aqui rapidamente que eu tenho uma longa, entre aspas, trajetória com PHP. Eu comecei a programar em PHP em 2008, 2009, por essa época eu tive meu primeiro estágio de PHP, por sinal eu fiz um vídeo falando de como esse estágio foi péssimo para mim, foi uma experiência terrível. Eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada, que eu conto um pouco dessa história ruim. Mas o ponto aqui é que desde essa época até o ano passado, todas as empresas que eu trabalhei no Brasil, aqui na Europa, todas elas tinham PHP de alguma forma. Elas tinham principalmente um monolito em PHP. Um sistema grande que resolvia basicamente tudo da empresa, do problema da empresa. E nos últimos anos, com essa coisa de microserviços, o que tem acontecido bastante, e eu vivi isso bastante, é que as empresas tentam quebrar esse sistema monolito, né, esse sistema maior, em sistemas menores, e aí acaba produzindo satélites, serviços satélites, sistemas que rodam ao redor e ajudam esse monolito. Então eu tive mais contato principalmente com a linguagem Go, mas acabei usando Python, acabei usando outras coisas também. Mas, mesmo usando o Go, mesmo usando outras linguagens, o PHP sempre esteve presente na minha vida, na minha carreira, e era quase praticamente impossível não continuar escrevendo código em PHP. No ano passado eu tomei a decisão arriscada, eu não sei se eu faria isso de novo, mas no meio da pandemia, no momento que a gente conhece bem, que estava todo mundo meio com medo de perder os seus empregos, tinha muita gente perdendo o emprego, tinha muitas empresas fechando, eu tomei a decisão de mudar de empresa. Essa decisão, ela vem de antes, na verdade, né? Eu não tomei essa decisão de um dia para o outro, mas eu aceitei o desafio de me mudar para uma empresa nova, uma empresa que estava vindo aqui para Portugal, a Ovo Energy, uma empresa de energia da Inglaterra, que abriu escritório aqui em Lisboa. Eu sabia que um dos desafios que eu ia ter nessa empresa era principalmente trabalhar com tecnologias novas, porque na Ovo não tem absolutamente nada de PHP. Seria a minha primeira vez, e é a minha primeira vez que eu estou numa empresa onde não tem PHP, simplesmente. E a maior parte dos serviços que eu ia ter que programar no dia a dia eram em Clojure. A equipe era nova, a gente ia começar a cuidar desses serviços que já estavam prontos, mas iam ter serviços novos e a gente ia acabar decidindo que linguagem ia ser a linguagem oficial do time a partir daí. Mas o ponto é que eu troquei, querendo ou não, PHP, que é uma linguagem super popular, mais de 75% da web está escrita em PHP, por uma linguagem que a comunidade dela deve ter umas 20 pessoas. Brincadeira, mas a comunidade de Clojure é bem menor. Então eu troquei algo muito popular por algo bem nichado. E eu vou falar um pouco do porquê eu tomei essa decisão nesse vídeo. Um dos pontos que me atraiu a sair do PHP para outras linguagens é que eu vou arriscar dizer que PHP tem uma particularidade. Ele tem um design que é bem particular e ele se difere bastante de outras linguagens de programação que também resolvem sistemas e problemas da web. O PHP é uma linguagem stateless, ou pelo menos a gente com PHP produz sistemas web que são stateless. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses sistemas não guardam estado. Quando eu faço uma requisição para o PHP, para um sistema em PHP, o que acontece no fim das contas é que para essa requisição, sobe um processo PHP começa a rodar, esse processo trata essa requisição, dá um retorno para o cliente que fez essa requisição e aí o processo morre. Não existe estado entre uma request e outra. Tudo no PHP, todas as requests, sobe processo, morre, sobe e morre. Por padrão, a ideia do PHP é essa. E eu vou dizer honestamente que eu acho essa arquitetura do PHP linda e perfeita para a internet. Eu acho ela muito melhor do que o que eu vou falar agora sobre Go, sobre Java, que é o mundo stateful. Mas por que eu acho que isso encaixa mais, ou é melhor, mais bonito? Não só mais bonito, faz mais sentido para mim. Porque a própria web, o próprio protocolo HTTP
também é stateless. Não existe estado entre duas requisições HTTP. Quando você manda uma requisição para um site e uma requisição seguida da outra, né, uma e depois outra, para o HTTP não existe ordem, não existe, ele não decora que você é a mesma pessoa, ele não guarda informação para usar na segunda requisição. Existem algumas gambiarras, existem algumas práticas, né? Existem técnicas, existem features do HTTP, a gente usa cookies, a gente pode usar tokens no cabeçalho para tentar criar esse sentimento de estado, para saber que as duas requisições são da mesma pessoa, para saber que essa requisição veio depois dessa. Então a gente tem artifícios para fazer isso. Mas por padrão, o HTTP é stateless, não tem estado nele. E o PHP encaixa muito bem nessa ideia de também não ter estado. Então eu acho lindo. Mas agora eu vou falar um pouco sobre outras tecnologias que não são stateless, são stateful. Talvez você já tenha lidado com outra tecnologia, até mesmo o Node.js, e quando você vai rodar a sua aplicação, mesmo sendo uma API web, você faz lá Node.js o arquivo, ou o nome da linguagem, compilador, enfim, você roda um programa e esse programa fica rodando. Mesmo sendo uma API, mesmo sendo um programa web, ele está rodando independente de ter requisições ou não. Lembra que quando eu falei que o PHP sobe o processo e morre para cada requisição? Então isso quer dizer que se não tem requisição, não tem processo PHP rodando, né? Pelo menos na maioria dos casos. Agora, no mundo da JVM, no mundo do Java, no mundo do Go, no mundo do Clojure, que é uma linguagem que roda em cima da JVM no final das contas, esse programa está rodando independente de ter requisições ou não. Isso quer dizer que ele é stateful, porque se você mandou uma requisição para essa aplicação, e eu, por acaso, alocar uma memória, por exemplo, e essa memória eu não desalocar ela por algum motivo, se eu guardar ela de algum jeito na aplicação, na próxima requisição que você mandar para essa aplicação, essa memória alocada ainda está lá. O processo que está atendendo essa segunda requisição é o mesmo que atendeu a primeira. Então no PHP subia e morria, cada processo atendia uma requisição, e agora no Stateful eu tenho um processo que atende várias ao mesmo tempo. Se esse processo morrer, a aplicação caiu praticamente. Então eu tenho estado nesse cenário. E para mim o ponto aqui, como eu disse, para mim o stateless até faz mais sentido para a web. Mas o ponto é que eu passei tanto tempo trabalhando em sistemas PHP, trabalhando com stateless, que mudar um pouco de cenário e trabalhar mais com stateful ia me trazer algumas coisas. Eu ia começar a aprender algumas coisas. Por exemplo, essa coisa da memória que eu falei. Como no PHP todo o processo no fim das contas vai morrer, se eu fizer, ou se alguém do meu time fizer alguma besteira e começar a gastar muita memória num certo endpoint, numa certa rota da minha API, essa rota, essa falha de design de programação não vai afetar, pelo menos na maior parte dos casos, outros endpoints. Por quê? Vai ter endpoints diferentes, requisições diferentes. Esse daqui vai gastar mais memória, mas esse daqui é outro processo. Ele não vai ser afetado. Agora, no caso do stateful, se eu fizer esse mesmo bug, não é um bug, mas se eu gastar mais memória, por exemplo, isso vai afetar sim, a princípio, outros endpoints, outras requisições para outras rotas. Porque o sistema está rodando, ele não parou, e esse consumo de memória que subiu vai continuar lá. Então, são jeitos diferentes de resolver problema, são coisas que a gente tem que se preocupar de formas diferentes. E eu vou dar outro exemplo aqui, rapidinho, de coisas que eu não tinha que lidar antes e agora eu tenho que lidar. Então, eu me forcei a me colocar num cenário onde agora eu tenho que lidar com essas coisas. No PHP, quando a gente abre uma conexão do banco de dados, né, o processo subiu, eu abri uma conexão com um banco de dados, um Postgres, por exemplo, e é muito comum em PHP que a gente não veja uma linha de código onde a gente feche a conexão de banco de dados. Mas eu preciso fechar a conexão, mas por que não tem essa linha de fechar? Porque a gente sabe que o processo vai morrer. Assim que ele der a resposta HTTP para o cliente, o processo vai morrer. Quando o processo morre, todos os objetos, todas as alocações de memória vão ser livres, e quando os objetos são destruídos, a conexão com o banco de dados vai fechar
automaticamente. Então, por isso que é comum a gente acabar não fechando em PHP. O próprio PDO, que é um módulo, uma biblioteca, um código pronto para conectar com o banco de dados do PHP, ele já faz isso automaticamente. Lá ele tem o próprio destroy do objeto dele, já fecha a conexão. Agora, se eu estou no Go, se eu estou no Clojure, se eu estou num ambiente stateful, eu tenho que lembrar de fechar a conexão explicitamente, porque o processo não vai morrer. Se eu não fechar a conexão, agora esse processo rodando vai ter uma conexão aberta. Na próxima requisição vão ser 2 e 3, e vai chegar no momento que a minha aplicação vai começar a falhar em outros endpoints até, porque alguém esqueceu de fechar as conexões. E o banco de dados tem um limite de conexões abertas, geralmente, pelo menos o Postgres tem. Então, tá vendo o tipo de problema diferente que eu tenho que lidar só porque eu saí de um ambiente stateless para um ambiente stateful? E aí, quando apareceu a vaga da Ovo, eu sabia que eles eram mais voltados a ambiente JVM, até com Clojure, eu sabia que eu ia ter que lidar com esses problemas que eu não lidei antes, ou não lidava tanto antes. O segundo motivo para eu achar em Clojure uma oportunidade excelente para eu aprender coisas bem diferentes que eu não aprendia com PHP é o fato de Clojure ser uma linguagem muito mais funcional. Tem uma discussão, né, na internet, as pessoas dizem que Clojure não é uma linguagem puramente funcional, mas ela é uma linguagem muito funcional. Não tem como fugir da programação funcional com Clojure. Agora, PHP e a minha experiência, a minha bagagem, é uma bagagem muito focada em orientação a objetos. Eu passei a maior parte da minha carreira investindo em herança, na verdade eu odeio herança, em polimorfismo, em uso de interfaces, em Solid e um pouquinho de design patterns, coisas que são mais populares no mundo do OO. Né? Eu sou uma pessoa que ama Solid, que ama OO. Então, me colocar numa situação de uma linguagem onde OO não é uma coisa, não é importante, na verdade, polimorfismo, herança, Solid, faz muito menos sentido até nesses ambientes e no Clojure. Ia ser um desafio muito grande me colocar nesse cenário. E eu ia aprender muitas outras coisas. Eu ia ficar praticamente perdido, e foi o que aconteceu no fim das contas. Se a gente olhar a fundo em Clojure, ela tem uma interoperabilidade bem forte com Java. As duas rodam na JVM e você consegue pegar uma classe em Java e rodar dentro do Clojure, usar ela no Clojure, não tem problema nenhum com isso. Você consegue até estender, sobrescrever métodos da classe. Só que o código Clojure para fazer isso é um código bem indigesto, eu diria, na minha opinião. Fica bem claro que a gente está fazendo algo que é bem roots, é bem fora do que deveria para essa linguagem, sabe? Fica bem menos funcional, eu diria. E isso são bem exceções à regra. A gente até pode lidar com um pouquinho de orientação a objetos nesse sentido, mas a regra é focar muito mais no comportamento, nas funções, do que nos tipos, que acaba sendo a ideia da orientação a objetos. Né? O comportamento está ali ligado aos tipos, mas pensar no tipo primeiro é muito importante. Então, esse cenário, com certeza, eu aprendi e tenho aprendido muito mais de como resolver problemas não pensando tanto assim nas classes e nos tipos. Eu lembro que quando eu programava em JavaScript é aquela linguagem que tem conceitos funcionais, alguém foi lá e meteu um class, mas não é bem assim, tem protótipos e tal, né? Uma salada mista, PHP também é uma salada mista, no judgment, mas quando eu escrevia código em JavaScript, esse código era muito enviesado, ou ele tinha um sotaque bem forte de alguém que estudou orientação a objetos. Por quê? Porque você tinha serviços, eu fazia muitos tipos que tinham métodos dentro. Eu não fazia só funções soltas, por exemplo. Eu não pensava tanto nas funções. Eu ainda insistia muito nos tipos. Agora, com essa experiência de Clojure, eu tenho quase certeza, eu ainda não voltei para o JavaScript para fazer esse teste, que se eu fosse para JavaScript, eu ia aceitar muito mais a programação funcional do que antes. Pausa rápida no vídeo para te perguntar se você é uma dessas pessoas que fica vendo vários vídeos do mesmo canal, mas não se inscreve. Poxa,
poxa, me ajuda. Se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito, até porque o YouTube de vez em quando tira a inscrição das pessoas, então dá uma olhada se você está inscrito ou inscrita. Além disso, como eu falei bastante aqui de Solid, falei um pouquinho, na verdade, né, sobre JavaScript, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist onde eu trouxe vários projetos práticos de entrevistas de emprego que eu fiz. Um episódio deles é em React e Node.js e tem mais 2 episódios que eu mostro bastante a minha paixão por Solid e orientação a objetos usando PHP. Dá uma olhada, esses vídeos estão bem legais, modéstia à parte. O terceiro ponto do porquê eu decidi tirar, vamos dizer, férias do PHP para ter outras linguagens no meu currículo é um pouco sobre currículo e um pouco sobre carreira. E o momento que eu estou agora, a minha decisão aqui até agora de 2021, eu acho bem difícil que essa decisão minha, que essa minha opinião mude, é que eu não quero ter o estigma de ser um especialista em alguma linguagem. Eu não tenho o menor interesse de ser visto como um especialista PHP, como um especialista Go, como um especialista Rust. Eu não tenho esse interesse. Eu quero muito mais me colocar como um engenheiro de software e poder ter a habilidade de aprender uma linguagem. Eu não posso até não ser profundo nessa linguagem, mas conseguir resolver problemas, conseguir identificar, essa linguagem é funcional e já trazer essa bagagem, essa linguagem de orientação orientada a objetos, já trazer essa bagagem. Então, a decisão da minha carreira até agora é focar muito mais em um lado generalista do que um lado especialista. Só que eu trabalhei com PHP por 10 anos. Qualquer pessoa que abria o meu currículo, qualquer pessoa que abria o meu LinkedIn, e ainda é um pouco assim, vai ver que eu trabalhei por várias empresas e tinha lá PHP, Python, PHP, Go, PHP, Go, PHP, JavaScript, PHP. Então, assim, por mais que eu quisesse me colocar como um generalista, qualquer pessoa, qualquer recrutador que lesse o meu currículo de forma rápida ia entender que eu sou uma pessoa que trabalhou muito com PHP. Então eu comecei a ser visto, pelo menos pelos recrutadores, como um cara do PHP, como um especialista PHP. E como eu disse, eu não quero me colocar nessa posição, eu não quero ter esse chapéu, eu não tenho interesse nesse chapéu. Mas como que eu ia fazer para dizer isso de alguma forma, se o meu currículo, se as minhas experiências diziam outra coisa? Então, a ideia de sair um pouco do PHP e trabalhar numa empresa que não tinha nada de PHP era meio para para mostrar isso no currículo, para mostrar que, olha, ok, eu ter trabalhado muito com PHP é mais uma coincidência do que uma preferência minha, porque não era claro isso. Então agora eu posso colocar no currículo que eu trabalhei numa empresa que era Clojure, o meu time decidiu que todos os novos serviços, e a gente até nos últimos meses tem trabalhado mais com Go, então agora eu posso dizer isso explicitamente no currículo que, ok, eu posso voltar para o PHP, eu posso trabalhar com PHP, não tem problema nenhum, mas não quer dizer que eu só queira trabalhar com PHP, ou que eu seja um especialista PHP, ou que eu queira ser um especialista PHP. Deu para entender? Um pouco confuso. Essa coisa de generalista e especialista, ela não tem resposta certa, na verdade. No começo da carreira, eu foquei muito no PHP e não me arrependo. Eu acho que no começo, a única forma da gente entrar no mercado é realmente se jogar de cabeça e, ser muito profundo numa tecnologia, para depois a gente começar a abrir mais os nossos olhos. Mas escolher entre ser generalista e especialista tem pontos positivos e negativos em ambos os lados, e eu assumo o lado negativo de ser generalista e tenho tomado essa decisão. Mas se você quiser, eu posso fazer outro vídeo falando mais sobre isso. Não é o ponto aqui desse vídeo. Ufa, o último ponto dessa lista até se liga um pouquinho com essa coisa do currículo e tem um pouco a ver com medo e carreira, mas mais a ver com medo. Eu comecei a ter coisas na minha cabeça que estavam me consumindo já fazia anos sobre essa coisa de ser especialista e ser visto como um profissional daquela linguagem.
eu comecei a pensar que, primeiro, será que eu estou tanto tempo aqui nessa linguagem, nesse ecossistema, né? Será que eu daria conta de trabalhar com outra tecnologia? Ou melhor, trabalhar numa empresa que não tem nada dessa tecnologia aqui? Será que eu daria conta? Sim. Não, isso não é síndrome do impostor, mas isso é uma indagação, assim, é um medo. Né? A gente acaba consumindo muito conteúdo de outras coisas e a gente fica com esse medo de será que eu tô ficando para trás? E isso também é outro medo, tipo, será que daqui a 10, 15 anos, eu nem sei se eu vou estar programando daqui a 10, 15 anos, mas se eu estiver, se essa linguagem, essa tecnologia que eu apostei aqui em minhas fichas, começar a ter menos vagas, será que o mercado vai aceitar de boa eu aplicando para uma vaga de C#, para uma vaga de Go, para uma vaga de Rust? Será que vai ser tudo bem ou será que vai rolar um preconceito porque o meu currículo inteiro está nessa outra tecnologia? Esses tipos de caraminholas na cabeça, a verdade é que não tem resposta. Nunca vai existir uma resposta, até porque eu já tomei um outro caminho, então eu não vou saber dizer se eu estava certo ou não, se existe certo ou não. Por um lado, eu penso que era uma besteira da minha cabeça, mas por outro lado, eu tinha um pouquinho desse medo sim, e acabou sendo uma motivação para eu ter pelo menos férias um pouco dessa tecnologia que eu trabalhei, eu gosto ainda, trabalhei por muito tempo. Então foi sim um outro ponto. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a linguagem de programação que você mais trabalhou na sua carreira, ou se você está começando agora e qual é a linguagem que você está apostando. Eu acho que eu vou saber qual é, porque hoje em dia muita gente aposta em JavaScript, né? Mas eu quero saber aqui nos comentários o que você achou de toda essa discussão, se são pontos válidos, se te acrescentou alguma coisa. E no mais, eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Eu esqueci de dizer. Será que você quer ver alguma coisa de Clojure aqui no canal? Essa coisa de ser generalista também reflete bastante no canal. Tipo, eu não vou trazer vídeos só de uma tecnologia, porque eu acho que o mundo, o dia a dia de trabalho, não é sobre só uma tecnologia. Mas se você quiser ver alguma coisa de Clojure, eu tenho alguns projetinhos bem simples, eu posso trazer aqui pra gente dar uma olhada, porque é uma linguagem bem diferente. Então você pode deixar aqui nos comentários também. E agora sim, eu vou nessa. Tchau!